Eu falo que a minha vida, a vida do meu marido, do meu filho, a gente vive milagres. Sim. A gente vive milagres dia após dia. Sim. A gente vive a providência de Deus. Ele chegou para nossa vida com todas essas limitações. Eu tive que me encontrar como mulher e como serva de Deus. Eu tive que me encontrar. Falar, Deus, olha, agora é uma nova fase, é uma nova etapa. Sim. Me prepara para isso. Porque não é fácil ser mãe, Eu chorei gente. muito. Não é Nossa, fácil ser mãe. Eu chorei muito. Seja chorei mãe muito. adotiva, né? Nossa. Seja mãe quando a gente vai ter o filho, porque não é fácil. Eu chorei muito. É. Eu chorei porque eu não sabia lidar com a situação, não sabia ser uma mãe. Sim. Mas era algo que Deus... Quando eu e meu marido recebemos a notícia, porque ligaram pra nós, olha, estamos com seu irmão, né? Falando pro meu marido, nós estamos com seu irmão. Quero saber se vocês têm interesse em ficar com ele. Caso não tiver, nós vamos mandar ele pra casa, né, da criança, do menor. E naquele momento Deus me falou comigo. Porque a gente tinha o Ministério dos Jovens, nós cuidávamos de jovens. Sim. Nós cuidamos de jovens, 15 anos. Ele na cidade dele, eu na minha cidade. Juntamos o nosso propósito, continuamos cuidando por jovens durante 6 anos, 7 anos. E aí, naquele momento, Deus falou, vocês já colocaram tantos jovens dentro da casa de vocês, já abraçaram tanta gente, já apoiou tanta gente, já cuidou de tanta gente, por que não cuidar dessa criança? Sim. Naquele momento, Deus falou comigo. Aí você falou, não. Eu falei, não. Eu vou obedecer. Vou abraçar. Eu vou obedecer. E ele é uma bênção na sua vida de vocês. E ele chegou todo pequenininho, com toda dificuldade. E eu sofria porque ele não acompanhava, né, as crianças, não sabia ler. E aí eu e meu marido falamos assim, nós vamos ensiná-lo. Sim. Nossa, e ali o Daniel, ele pegava o Davi, colocava na mesa, olha, vamos lá, quais são essas sílabas? A gente sentava, a gente ensinou ele dentro de casa a ler. Fazia ele formar sílabas, fazia ele juntar palavras. Nossa. Durante todo o ano foi esse trabalho, trabalhinho de formiguinha. E ele com as dificuldades, né? Com as limitações, mas eu falava pra ele, não, você é capaz, você vai conseguir, vamos lá. Hoje, o Davi, ele lê. A Bíblia. Ele lê a Bíblia. Ele vai com a Bíblia. Ele começou com a Bíblia. Gente, ele começou com os livrinhos infantis, os meus livrinhos infantis, que eu não abri mão, eu guardei. Tá lá na minha casa, os meus livros que meu pai, que a minha mãe me dava quando era pequena, pra ler, pra conhecer. E ele começou a aprender quem era Moisés, quem era Paulo. Ele ama Paulo na Bíblia. O que Paulo fez. Ele fala, quem era Paulo? Perseguia os cristãos, matava os cristãos. E depois Deus teve um encontro com ele e mudou a história dele. Ele fala, eu sou Paulo, sou que nem Paulo. Olha que lindo. Ele fala, já nessa idade já tem esse... Ele tem maturidade. O discernimento que o Senhor Ele deu. tem a maturidade de entender o que Deus fez na vida dele. Olha que benção. Nós vamos trazer um dia aqui para falar esse testemunho. Com certeza, ele vai amar falar sobre a vida dele, o testemunho dele. Ele vai se amar, ele vai amar. Sim. Ele sente, ele tem essa sensibilidade. Sim. Quando ele chegou para nós ele chegou no tempo que eu tava com agendas. Então ele chegou na quarta, na quinta eu tinha agenda, na sexta eu tinha agenda, no sábado e no domingo, nos 4 dias. Aí ele me chamava de Mari, hoje ele me chama de mãe. De mãe, que gostoso. Me chama de mãe e o Daniel de pai. E ele falava, Mari, você tá me levando na igreja para as pessoas me conhecerem? Eu falava, não, é que a Mari é convidada para ministrar. E ele foi entrando nessa atmosfera. Sim. Sabe o que eu acho lindo, Rê? É que o nosso exemplo ele arrasta. Arrasta. Da vizinha Maria, tá puxando a Mariana, eu vi mesmo. Eu falei, as pessoas falam, Mari, é a Mari. É a Mari. É a Mari. É a Mari pequenininha. E ele bate palma, e ele pula. Ele foi batizado com o Espírito Santo, Foi batizado com o Espírito Santo. Nossa, meu Deus. Foi batizado. Ele pedia. Eu quero falar em línguas, eu quero ser batizado. E eu falava, calma, que Deus tem um propósito e seu tempo para tudo. Sim. Foi batizado recentemente, numa segunda-feira, em uma festividade, o Senhor concedeu o desejo do coração dele. Eu vi o seu stories lá do Dani e eu falei, gente, olha como que é, né? Quando o nosso coração, ele tá disposto. Sim. Quando a gente se coloca na brecha, dizendo, Senhor, olha, eis-me aqui. Não tem o porquê ele não fazer. Porque, na verdade, ele procura, o Senhor tá procurando quem tá ali dizendo, olha, eis-me aqui. Verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Isso. Não por aparência, não por fama, mas porque a gente sabe que não existe outro caminho, que é Jesus. Sim. Ele é o caminho.
Sim. Ele é a verdade, ele é a vida. O Davi, com 9 anos de idade, ele entendeu que Jesus é o caminho. Ele disse, olha, o Senhor se apresentou a mim. Então, para uma criança que não lia, que não escrevia, que não conhecia Jesus, que não comia, em 1 mês e pouco ele começou a comer de tudo. Sim. Arroz, feijão. A gente foi colocando de pouquinho. Sim. De pouquinho, né, para ele comer. E hoje ele come de tudo. Hoje eu tenho que falar para ele, Davi, para de comer. Para de comer. Para de comer, porque ele ama, ele tá comendo, ele come de tudo, né? Sim. E eu lembro quando ele chegou, que eu fui lá, a gente teve uma reunião. Sim. Você falou, olha, ele não come, que não podia comer, que ele vomitava, né? Que por causa do estômago. Ele passava mal. E a gente querendo, né, assim, adaptando, colocando, inserindo ele, sim, né? E hoje ele come, hoje ele é um aluno, assim, ele fechou o bimestre, né, na escola. E ele ganhou como um aluno evolução. Olha. Por quê? As professoras falaram, olha, o Davi, quando entrou, e o jeito que ele tá hoje... Antes ele não sabia ler a prova, ele chutava as questões. Sim. Hoje não, hoje ele interpreta, ele sabe interpretar. Hoje pela misericórdia de Deus, não foi nós que colocamos ele, porque ele ministra hoje, né? Sim, ele que quis, na verdade. Ele ministra a palavra. Ele ministra a palavra. Com 9 anos. Hoje ele tem 10, sim, mas assim, ele começou a ministrar com 9. Sim. Ele mal sabia ler, a gente ensinou ele a ler o versículo que ele ia pregar. Sim. Porque ele teve a oportunidade de ministrar no congresso infantil. Sim. E eu falo assim, é tão emocionante, porque a moça que teve a sensibilidade em ver nele a capacidade de pregar, hoje ela faleceu. Uma moça muito nova faleceu, e quando nós recebemos a notícia, lá da cidade de Colômbia. Nossa. A gente foi num culto, eu tava no congresso, e olha que interessante. Sim. Tava no congresso, fui ministrar nesse congresso, e o meu marido, ele não gosta muito de sentar no púlpito, né? Ele sempre ele prefere ficar por trás das câmeras, sim, né? E eu tava sentada lá no culto, lá embaixo, e o pastor falou, olha, Daniel, vem sentar aqui em cima conosco. Aí o Daniel, pra fugir, falou, olha, pastor, nós estamos tô com o Davi aqui, não vou subir. O pastor falou, não seja por isso, sobe com o Davi pro púlpito. E aí, naquele momento, o Davi falou assim, nossa, tô me sentindo importante. Aí o Daniel falou assim, por quê? Ah, porque eu tô aqui no púlpito, né? Aí ele falou assim, porque você vai dar uma palavra. O Daniel falou pra ele, você vai dar uma palavra. Ele falou, então tá bom. Sem medo. Ele falou, então tá bom. Não vou fugir. Uhum. Ele falou, vou falar pro pastor. Não, sem problema. E ali ele teve a oportunidade. O pastor falou assim, olha, irmãos, na outra vez que a irmã Mariana veio, o marido dela trouxe uma palavra, uma saudação. Hoje é o filho. Eu olhei e falei, o quê? Você ficou surpresa. Eu fiquei surpresa porque, né, eu não sabia, mas estava no propósito de Deus. E ali ele falou sobre Paulo. Falou sobre o encontro de Paulo com Deus, né? O Senhor mudou ali a trajetória dele e foi lindo. E aí no final do culto essa irmã chegou e falou assim, olha, já achei o pregador do congresso. É o Davi. Essa que faleceu agora. Faleceu recentemente. E aí eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela viu. Então, Deus nos enxerga. Sim. Deus abre os olhos de pessoas ao nosso redor para nos enxergar e nos dar oportunidades. E hoje o Davi prega. Hoje ele traz uma palavra com muita responsabilidade, sim, viu? Sim. Ele estuda, assim, ele estuda... E ora, né? Ora. Filho, vamos orar. Sim. Vamos se preparar, né? Consagrar. Então, assim, olha, antes dele pregar para os irmãos... Ele prega umas 3, 4 vezes pra mim. Sim. Pra mim, pro Daniel. Sim. E ele vai lá, pega né, o rolão, a caneta, sim, começa a pregar. Ele prega. Porque eu falei pra ele, filho, pregar a palavra de Deus, sim, responsabilidade. Sim. E ele entende isso. Você tem... E é uma coisa... A gente já tá falando do Davi. Eu queria trazer um assunto que tá circulando na internet. A gente vai falar sobre isso. Sim. Sobre o Miguel. Sim. O pregador que falou lá, o pessoal fica brincando lá, sim, do The King lá. Sim. Muita gente joga pedra nele. Eu acredito que ele tem uma estrutura por trás de um pai e de uma mãe, porque o menino é uma bênção, né? Eu acredito, Rê, que o que falta nele é instrução. Direcionamento. Eu vejo ele como um menino, assim, também que foi instruído na palavra, mas a instrução que você fala e o direcionamento... Tem uma boa oratória. Sim. Né? Tem uma boa oratória, uma boa fala. Nós somos muito falhos, né? Nós olhamos a pessoa e julgamos, apedrejamos. O que eu vejo mais disso, na internet eu tenho visto muito apedrejamento. O pessoal apedreja, né? Eu acredito que Miguel precisa se guardar agora. Sim.
se guardar, orar, se encontrar em Deus. Sim. E crescer na palavra. Sim. Porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então eu preciso ter graça para ministrar, mas eu preciso ter conhecimento. Sim. Entendeu? Para não pecar, para não falar nada errado, para não falar heresia. Então eu acredito que essa é o caminho para ele. Ele precisa no momento agora, não é agenda, é tirar um pouco o pé do acelerador e se preparar. Sim. Para que ele possa voltar se à fortalecer, essência. se esconder. Sim. Agora é tempo dele tirar o pé do acelerador. E é uma coisa, a gente está falando de criança do Davi, e é isso que você falou. Vocês têm um direcionamento, um cuidado com ele na oração, porque ele está sendo exposto, né? E isso é algo que, se vocês não trazerem com cuidado, a vaidade pode chegar, porque ele é uma criança hoje, né? Ele é uma criança, ele faz coisas de criança. Quem olha o Davi pregando, acabou o culto, tá lá correndo com as crianças no meio do... Porque ele é isso, ele é uma criança. Sim. Eu quero que as pessoas que nos escutam entendam que Deus usa. Todas as vezes que meu filho, ele ministra a palavra, eu choro. Sim. Porque eu não vejo Davi. Eu vejo Davi sendo usado por Deus. Sim. E eu choro e eu vejo que ele fala coisas que é o próprio Deus que sussurra sobre o ouvido dele. Sim. Mas Davi é uma criança, Davi brinca, Davi chora, Davi às vezes faz birra, Davi às vezes não quer estudar, mas Davi também, às vezes, ele erra, mas também Davi sabe que Jesus é o caminho. Sim. E outra coisa, sempre, todas as vezes eu falo, Davi, a humildade. Exatamente. A humildade é tudo. Ele recebe muito elogio. Sim. Por quê? Porque é criança. É tão difícil você ver uma criança sendo usada. Sim. E quando você vê, as pessoas elogiam demais. Sim. Olha aqui, que Deus o use, que Deus o leve longe. Eu creio que ele vai muito longe. Sim. E ele recebe elogio, eu falo, filho, quando você recebe elogio, você fala amém. Mas é Deus, é o Senhor, né? Eu falo, não pegue essa glória pra você. Libera pro Senhor. Que isso não entre no seu coração. Sim. Que isso não te exalte. Porque o que tem acontecido mais em nossa geração é isso. É o ego inflar. É pessoas infladas. Pessoas que colocam o ego acima de tudo. E a gente vê que na Bíblia, Saul é alguém que o ego estava lá em cima. Ele parece que ele sentia que não dependia de Deus, ele não precisava de Deus. E diferente do reinado de Saul, que a Arca da Aliança não estava em Israel, nem em Jerusalém, porque ele se sentia o poderoso. Quando Davi ele entra, ele fala, olha, eu preciso da arca, da presença, eu só vou reinar, eu só vou fazer essa gestão com excelência se a presença estiver. Então a gente tem que entender que não somos nada sem ele.